Bom dia! Vamos para a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje vai ser de português e hoje nós vamos estudar adjetivo e locução adjetiva, isso mesmo. Bom, pra gente, antes de começar, né, no assunto de locução e de adjetivo, vamos relembrar a aula passada? Bom, o que foi que a gente estudou a semana passada? A gente estudou substantivo, isso mesmo. Quem lembra o que é substantivo? Substantivo é a palavra que dá nome a todos os seres, a todas as coisas, aos sentimentos, aos objetos. Então, substantivo nomeia tudo que nos está nos cercando ao nosso redor. Por exemplo, o óculos, a palavra óculos é um substantivo. A palavra Ivânia é um substantivo. A palavra quadro é um substantivo. Então, estamos vendo aqui algumas imagens. Então, celular, chuva, controle, óculos, anjo, galinha, bola, relógio, coração. Essas palavras, quando a gente escreve, elas são chamadas de substantivo. Todas as palavras que existem e que dão nome a alguma coisa, a algum ser, a algum objeto, a algum sentimento, elas são chamadas de substantivos. Estão lembrados? Bom, a gente também viu que os substantivos, eles podem ser classificados, né? E dentro dessas classificações, nós temos a primeira, que a gente viu, que é o substantivo simples, que ele é escrito com apenas uma palavra. E também tem um substantivo aqui, ó, é o substantivo composto, isso mesmo. Esse substantivo, ele nomeia os objetos, os seres, mas ele, para escrever, eu tenho que escrever com duas palavras ou interligando elementos. Vocês estão lembrados? Então vamos lá. Vamos ver aqui. Guarda é uma palavra. Então eu escrevo com uma palavra quando eu quero denominar o nome, né, dessa pessoa, desse ser, dessa profissão. Então guarda. Agora, quando eu quero dizer a palavra guarda-roupa, eu utilizo duas palavras. Então, eu posso classificar aqui como um substantivo composto, porque eu utilizo duas palavras. Estão lembrados na nossa aula? Então, a palavra guarda, eu estou discriminando um substantivo para um único ser, tá certo? E eu utilizo uma única palavra. Já a palavra o guarda-roupa é um único objeto, mas quando eu vou escrever, eu utilizo duas palavras interligadas aqui, ó, pelo sinal do hífen, né? Aqui eu tenho um hífen. Então, eu estou interligando essas duas palavras para nomear esse substantivo aqui. Então, essa palavra guarda-roupa, eu posso classificá-la como substantivo composto, porque ele compõe com duas palavras. Bom, e agora que eu tenho a espada. Então, a espada é um substantivo, porque está nomeando o nome desse objeto. E para eu escrever a palavra espada, eu utilizo apenas uma palavra. Então, ele é substantivo simples. Agora, quando eu quero denominar, nomear o peixe, esse peixe aqui ele é chamado de peixe-espada, porque ele tem, né? Eu não sei nem se esse aqui é chamado de bico, né? Mas tem esse aqui, ó, que parece uma espada, né? A lâmina de uma espada, então ele é chamado de peixe-espada, tá certo? E quando eu escrevo a palavra peixe-espada, eu também utilizo um hífen, mas a gente viu que tem palavras que são substantivo composto e que não necessariamente a gente pode utilizar o hífen, né? Então, peixe-espada, né? Peixe-espada, eu utilizo duas palavras, por isso ele é chamado de substantivo composto, ok? Bom, a gente já relembrou um pouquinho, agora a gente vai ver o que é adjetivo, tá certo? Então, hoje a nossa aula vai ser sobre adjetivo e também sobre locução adjetiva. Então, vamos aprender um pouquinho o que é adjetivo? Vamos lá? Adjetivo. O que é adjetivo?
Para que serve um adjetivo? Adjetivo é uma palavra, isso mesmo. Ela é uma palavra que ela caracteriza tanto para coisas legais ou para coisas ruins, para coisas que a gente considera boas ou ruins. Então, eu vou caracterizar um objeto. Vamos pensar aqui nesse lápis. Esse lápis pode ser vermelho, ele pode ser laranja, ele pode ser amarelo. Então, estou caracterizando, estou dizendo como é esse lápis. Eu estou dando uma característica. Ele pode ser lindo e ele pode ser feio, né? Ele pode ser grosso e ele pode ser fino. Então, vamos ler algumas palavras aqui que são consideradas adjetivos. Vamos lá. Vermelho, quente, frio, largo, escuro, laranja, pequeno, falador, tímido, amarelo, lindo, alegre, inteligente, castanho, alto, simpático, feio, verde, magro, trabalhador, azul, baixo, forte ou guloso. Bom, vamos conhecer agora. Eu tenho aqui, né, um elefante. Então, vamos denominar algumas características para esse substantivo elefante. Vamos lá. Então, eu posso dizer que ele é ligeiro. Eu posso dar uma outra característica, que o elefante é cinza. Eu posso dar uma outra característica, que o elefante é alto. Eu posso dar uma outra característica, que o elefante é veloz. Então, todas essas palavras aqui, elas são adjetivos, porque elas estão dando característica para o elefante. Então, quando eu digo o elefante é ligeiro, então essa palavra ligeiro, ela é um adjetivo. Quando eu digo que o elefante é cinza, o elefante, a palavra elefante é substantivo, cinza, adjetivo. Elefante é substantivo porque eu estou dando nome para este animal. Então, ele é substantivo. Já alto é uma característica. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos agora conceituar o que é adjetivo. Adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo. Então, vamos ver aqui. Olha esse lindo bebê aqui. Então, esse bebê, eu formulei aqui uma frase para vocês entenderem um pouquinho. Deixa eu pegar aqui o meu pincel. Cadê meu pincel? Pronto. Então, João é João é lindo e muito alegre. Então, o substantivo é João, que é esse menino aqui. Qual é a característica? Estou falando o que do João? Estou dizendo que ele é lindo e alegre. Então, lindo e alegre é adjetivo. Perceberam? Porque eu estou dando uma característica para quem? Para João. Então, João tem duas características que eu denominei na minha frase. Eu estou dizendo que João é lindo e que também ele é alegre. Vamos dar continuidade. Coração, vou formular aqui uma frase sobre o coração. O coração está batendo rápido e forte. Então, a palavra coração, ele é um substantivo, porque está dando nome para esse órgão do nosso corpo aqui, ó. E eu estou dizendo que como é esse coração? Qual é a característica desse coração? Vamos ver se vocês acertaram? Ele é rápido e forte. Então, eu estou dando duas características. Se eu estou dizendo essas duas palavras, elas são chamadas de adjetivo, porque ela está dando característica para o substantivo que é coração. Vamos mais adiante. Eu tenho aqui um pato. Olha aí o pato. E eu tenho uma frase que eu elaborei aqui, ó. Cuidado! Aquele pato, esqueci do acento agudo aqui, deixa eu colocar. Aquele pato é muito brabo. Então, ele é brabo, ele pode correr, né? Então, qual é o substantivo? É o nome desse animal, pato. E o adjetivo? Qual foi a característica que eu dei para ele? Digam aí, para ver se vocês acertaram. Bom, o adjetivo está aqui, ó. Ele é brabo. Brabo. Tá certo? Então, esse é o adjetivo.
do substantivo. Vamos ver outro. Ah, eu tenho aqui sapatos, né? Então, vamos ver a frase. Eu não gostei desse sapato. Ele é muito feio. Então, qual é o substantivo? Eu estou falando de quê? De que objeto? Sapato é o substantivo. Estou dando nome para esse calçado. Como ele é? Aí é o substantivo, o adjetivo, característica. Ele é muito feio. Então, essa palavra feio aqui na frase, ele é adjetivo, ele está dando uma característica, certo? Bora ver a próxima. Bom, aqui eu tenho um sapo, né? Deixa eu pegar minha canetinha de novo. Eu tenho um sapo, né? Então, o sapo aqui, né? Então, vamos ler. Os dentes são brilhantes daquele sapo. Então, o sapo, ele é o quê? Substantivo ou adjetivo? Sapo. Sapo. Substantivo, estamos dando nome a um animal, a um ser. Tudo que a gente dá nomes, eles são chamados de substantivo. Qual é aí na frase, qual é a palavra que dá uma característica? Ela é chamada de adjetivo. Qual é? Então eu tenho aqui na frase, eu tenho dois substantivos, entenderam? Então eu tenho a palavra sapo e tenho a palavra dentes. Então, vou ler novamente. Os dentes são brilhantes daquele sapo. Então, eu estou me referindo ao sapo ou aos dentes? Aos dentes. Então, estou dando uma característica para quem? Para os dentes, isso mesmo. Então, dentes, aqui também é substantivo, né? Então, como são os dentes? Os dentes são brilhantes, então essa palavra aqui, brilhante, ela é adjetivo. Muito bem, para quem aí ficou esperto. Vamos lá? Então, locução adjetiva. Bom, o que é locução adjetiva? Né? A locução adjetiva, ela tem a mesma função do adjetivo. Ela tem a função de dar uma característica para o substantivo. Porém, ela aqui, ó, locução adjetiva é um conjunto de duas ou mais palavras. Então, ela vai dar uma característica para o substantivo, mas ela vai utilizar uma, duas ou mais palavras para ter essa função de caracterizar o substantivo. Então, vamos ver na prática como é? Bom, eu tô vendo aqui uma mãe e uma filha, né? Então, é lindo ver esse amor de mãe. Então, amor de mãe, certo? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui minha canetinha. Né? Amor de mãe. Caneta, pronto. Amor de mãe, ele é um adjetivo, porque eu estou caracterizando esse amor. Que se fosse um adjetivo, aqui, olha, tem uma palavra e aqui é uma preposição. A preposição é a preposição de. Então, essa palavra amor de mãe, ela tá dando uma característica a esse amor. Então, se fosse um adjetivo, eu ia colocar a palavra aqui, ó. Veja como esse M ficou feio. Materno. Escrever com mouse não é legal, viu, minha gente? Materno. Então, materno seria um adjetivo. Já a locução adjetiva, que eu estou caracterizando esse amor, eu utilizei uma, duas, três. Estão vendo? 3 palavras, né? Então, amor de mãe. Então, amor de mãe é a mesma coisa que amor materno. Então, dando uma característica. Então, vamos lá. Eu tenho aqui carne. Então, se eu usasse a frase aqui, ele comprou carne de boi. Eu tô dando uma característica para essa carne aqui, ó. Essa carne é de quê? De boi. Então, eu tô usando uma,
2, 3. Então, é locução adjetiva, porque eu estou dando uma característica para essa carne e estou utilizando três palavras. E, ó, fica ligado aí na dica. Olha aqui, ó, a preposição de está aqui. Então, aqui eu tenho uma locução adjetiva. Professora, e se fosse adjetivo, como era que eu poderia substituir? Fácil. Ele comprou carne. Vou escrever aqui para vocês verem. Tentar fazer bem bonito, tá certo? Bovina. Quando você diz bovina, você já sabe que é a carne que a gente compra de um boi. E quando eu digo carne de boi, tô dando uma característica para esse tipo de carne, tá certo? Se fosse carne de porco, eu estou dando uma característica para esse tipo de carne, mas não é qualquer carne. Então, carne de porco. Eu poderia utilizar um adjetivo, que seria o adjetivo de carne de porco seria carne suína, né? Carne suína. Então, vamos lá. Continuando aqui. Ele tem força de leão. Quando a gente diz ele tem força de leão, né? Então, veja, eu aqui também estou utilizando uma locução adjetiva. Estou dando uma característica para essa criança aqui, dizendo que ele tem uma força de leão. E se eu fosse utilizar o adjetivo, não fosse utilizar aqui, ó, a locução adjetiva, eu colocaria leonina. Leonina. Pronto. Opa, agora. Certo? Vamos continuar. E aqui eu tenho, gosto desse shampoo de cabelo. E aí? Aqui, shampoo de cabelo, eu uso 1, 2, 3 para caracterizar esse produto. Então, ele é chamado de locução adjetiva. Se eu fosse utilizar um adjetivo, gosto desse shampoo capilar, seria capilar. Capilar. Estão vendo? Então, essas daqui são algumas, mas a gente vai conhecer outras. Por exemplo, luz do sol. Olha aqui, ó, do sol. Dia de sol. Música do povo. Peixe do mar. Amor de mãe. Amor materno. Olha aqui, ó. Substituir esse de mãe pela palavra materno. Rosto de anjo. De anjo, 2 palavras. Eu posso substituir, aqui ele é adjetivo. Adjetivo. Todas essas palavras aqui. Por exemplo, música de povo. De povo, 2 palavras. De povo. Então, eu posso substituir ele, posso colocar, se eu quiser. Professora, eu não quero escrever locução adjetiva. Você pode escrever o adjetivo popular. Certo? Tratamento de boca. De boca. De boca. Né? É locução adjetiva, estou com uma preposição e uma outra palavra, então 2 palavras, de boca. Tratamento bucal, uma palavra, adjetivo, 2 palavras, locução adjetiva. Faixa de idade, de idade, locução adjetiva. Etária, perímetro da cidade, né? Da cidade, locução adjetiva. Perímetro urbano. Então, vamos ver mais? Eu risquei tudinho aqui na outra, né? Aí deu nisso. Vou apagar aqui. Pronto. Olha aqui, ó. Locução de cabelo. Então, quando eu tô me referindo ao cabelo, ao shampoo, então eu vou utilizar aqui. Vamos ver. Condicionador de cabelo. Se eu digo condicionador de cabelo, né? Quando eu digo condicionador de cabelo, posso estar dizendo que ele é uma locução adjetiva, porque eu tenho de cabelo. Se eu quiser escrever o adjetivo capilar, aí é que eu quero dizer aquele festival de inverno. De inverno, o festival. Como era o festival? De inverno, né? Então, esse de inverno é locução adjetiva aqui, ó. Tá certo? Agora, se eu colocar festival invernal, aí eu tô colocando aqui um adjetivo. Aqui, cabra, né?
Leite de cabra. Como é o leite? De cabra. Quando eu coloco de cabra, eu estou dizendo que esse leite, esse de cabra, é a característica. Então, como eu usei duas palavras, é locução adjetiva, tá certo? Então, aqui, ó, se eu tô falando do pelo, pelo de gato, pelo de gato, pelo de gato, pelo de gato, eu utilizo duas palavras, de gato. Então, é locução adjetiva. Agora, se eu colocar felino, aí é um adjetivo, tá certo? Deixa eu ver outra. Aqui, carne de porco. Olha aqui, de porco. Então, estou utilizando uma, duas. Então, é locução adjetiva. Agora, se eu colocar carne suína, é um adjetivo, tá certo? A água do rio. Se eu colocar do rio, uma preposição mais o substantivo vai dar uma locução adjetiva. Então, eu vou colocar que ele é locução adjetiva do rio. Como é essa água? É do rio. Então, fluvial, certo? E se fosse do mar? Locução adjetiva. E qual seria o adjetivo, professora? Eu não quero colocar uma locução adjetiva. Eu quero substituir. Então, água marinha, porque era do mar, certo? Bom, vamos continuar. Vamos para a nossa atividade. Exatamente, a nossa atividade da página 24. Deixa eu tirar aqui a canetinha. Da página 24 e 25. Vamos lá? Bom, nessa atividade aqui, vocês estão vendo? Nessa atividade, tem assim: releia o poema Balãozinhos. Lembra do texto dos balãozinhos lá da feira, que as crianças ficavam com os olhos arredondados? Anote as palavras do texto que dão características, tá certo? Que são adjetivos. Então, vocês vão lá. Esses aqui são os substantivos: burguesinhas, menininhos, ervilhas e tomatinhos. Então, vão lá no texto e procurem ver quais eram as palavras que estavam dando características, quais eram os adjetivos referente à burguesinha, quais eram os adjetivos de menininhos, de ervilhas e quais eram os adjetivos que estavam caracterizando os tomatinhos, tá bom? Segunda questão, vamos lá. Observe esse verso aqui, ó, e responda as questões. Um homem logais apregoa balãozinhos de cor. Nesse verso, que palavra dá um nome a um objeto? Qual é a palavra que está dando nome a um objeto? Escrevam aqui. Na frase, o que o homem logais faz? Então, nessa frase aqui, o homem logais faz o quê? Quais as palavras poderiam substituir a expressão de cor? Seria alegres, coloridos, e eu não consigo visualizar aqui, minha gente, a outra palavra, mas vocês conseguem, tá bom? Porque tem uma tarja aqui na minha frente, que é a do meu pincel. Então, vamos lá. Observe, questão 3. Observe o quadro de adjetivos. Depois substitua as locuções adjetivas destacadas. Então, aqui eu tenho adjetivos, tá certo, minha gente? E aqui tenho locuções adjetivas. Então, você vai substituir essas locuções por adjetivos. Por exemplo, ajuda de irmão. Esse de irmão, qual é o adjetivo aqui? Celeste, ajuda celeste? Ajuda fraterna? Ajuda aquático? Ajuda paterna? Ajuda marítima? Marítima não é, porque a gente já viu que marítima é do mar, né? Ajuda familiar? Ajuda industrial? Então, vocês vão escolher uma e escrever aqui. Amor de jovem é amor familiar, fraterna, aquática, juvenil, paterna. Agora aqui, na paisagem da cidade, esse da cidade, ele quer dizer o quê?
Quarta questão. Na segunda estrofe do poema Balãozinhos, desculpe, há algumas locuções adjetivas. Copie as locuções adjetivas que caracterizam. Lógico que você tem que ir lá no texto dos balãozinhos, retomar esse texto, ler lá a segunda estrofe, minha gente. Lembra? Estrofe, o que é estrofe? Estrofe é um conjunto de versos. Então, lembra que eu disse para vocês que a estrofe ela pode ser contada pela quantidade de versos. Então, tem um conjunto de versos. Então, primeira estrofe. Depois tem um outro conjunto de versos, a segunda estrofe. Você tem que ir na segunda estrofe e ver lá quais são as locuções. Que locuções são características, né? Que a gente vai dar para um substantivo e a gente pode utilizar duas ou mais palavras, tá certo? Para dar essa característica. Então, vocês vão lá. O substantivo é mulheres. Então, veja quais são as características, quais são as locuções adjetivas que tem lá referente à palavra mulher. A outra palavra, lavadeiras. Então, qual é a locução adjetiva, mais de duas palavras, que estão caracterizando esse substantivo? Bancas e cesta, certo? Bom, na página 25 ainda, a gente vai agora ler a letra B. O que vocês vão fazer nessa letra B? Agora, experimente ler a mesma estrofe do poema, usando as locuções adjetivas a seguir para os mesmos substantivos. Mulheres do reino. Então, vocês vão substituir e tentar ler com essas palavras aqui, tá certo? Aí, a pergunta é essa. Depois que você vai substituir por essas palavras, ao usar as locuções em destaque, o ambiente do poema continua do mesmo jeito ou modifica? Explique sua resposta. Então, você vai explicar. Se você acha que continua, você diz continua. Se você acha que modificou, aí você diz modificou. E tem que explicar o porquê continua ou porquê você acha que modificou. Questão 5. As palavras em destaques. Na segunda coluna, essa segunda coluna aqui, ó, foram retiradas do poema. Observe nelas o sentido expresso pelo som do in. Todas as vezes que tiver um in aqui, ó. Então, dispensável, o que pode ser dispensado. Fadigável, o que pode fadigar-se, cansar-se. Então, o dia hoje foi fadigável, ou seja, o dia hoje foi cansado, né? E quando tem um in, significa o quê? Indispensável, o que não pode ser dispensável. Infadigável, o que não se fadiga. Hoje, o dia hoje foi infadigável. Hoje o dia não foi fadigável. Hoje o dia foi calmo, foi tranquilo, foi leve, certo? Agora descubra os adjetivos correspondentes às explicações. Veja o exemplo. Aquilo que não se pode comparar, incomparável. E agora é com vocês. Aquilo que não se pode igualar é o quê? Aquilo que não se pode ver. Como é que poderia ser? Qual seria a escrita que vocês iam colocar aqui? Aquilo que não se pode imaginar. E aquilo que não se pode conhecer. Agora, depois que vocês terminaram essas atividades da página 24 e 25, vocês vão para a atividade interativa. Lembra, terminou as atividades, tira a foto e manda lá no grupo para mim, tá bom? Vamos para a nossa atividade interativa. Essa daqui é uma atividade diferente que eu estou propondo hoje para vocês. Vamos lá? Essa atividade aqui é a atividade interativa, tá certo? Você vai fazer no seu celular e vai enviar para mim. De que forma? Eu mandei um link para vocês. Logo abaixo desse vídeo vai ter um link. Esse link vocês vão entrar e vai direcionar vocês para essa página aqui. E o que vocês devem fazer? Escrever o nome da escola. Escola. Deixa eu colocar aqui o cursor aqui. Ah, já estava escrevendo. Deixa eu escrever com letra maiúscula que fica maior. Carlos
Patrício. Opa, errei o nome da escola? Patrício de Lima. E aqui você vai escrever o seu nome, tá certo? A data de hoje, que hoje é 14/4 do ano de 2021. E aqui você vai escrever meu nome, Ivânia Santana. E aqui você vai escrever a turma. Você coloca a turma U de única, tá certo? Que só tem um quinto ano. Pronto. Aí agora aqui, locução adjetiva. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, o que é que você vai fazer? Docente. Docente, eu tenho aqui é um adjetivo. Você vai procurar aqui aonde está a locução adjetiva. Por exemplo, docente eu já vou dizer. Docente é aqui de professor, tá certo? Então, eu vou colocar aqui o número 1. Entenderam? Questão 2. Vou responder uma questão da questão 2 também para vocês, tá bom? Aí tem aqui, reescreva usando o adjetivo correspondente. Então, ele está pedindo o quê? Adjetivo. Amor de pai. Então, é amor paterno. Tá certo? Vamos para a questão 3. Dê o adjetivo. Então, para escrever o adjetivo correspondente. Peixe, porco. Então, eu quero que você escreva, crie uma adjetiva para criar, tá certo? Tá chovendo muito aqui. Nas frases abaixo, a palavra destacada está em adjetivo ou substantivo. Então, você vai colocar aqui, ó, velhinho. É adjetivo ou é substantivo? Aqui, associe as colunas correspondentes. Então, você vai de novo ver aqui são locuções adjetivas e aqui estão adjetivos. Chovendo muito barulho aqui. Pronto, crianças. Aqui eu tenho as locuções e vocês vão escrever aqui os adjetivos. E depois você vai finalizar. E depois que finalizar, vai sair todas as suas respostas. Tira um print, tá certo? Tira uma foto dessa resposta que você deu e manda lá no grupo, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!